E aí, Thiago, tudo jóia? Tudo jóia, Maia? Que bom estar aqui com você, minha amiga. Obrigada pelo convite. Imagina, é uma honra, né? Quando eu fiz o convite, você topou assim prontamente. Falei, uau, que bacana. Ah, eu tô, Fiquei eu muito tô feliz. querendo dar, assim, um pouco de visibilidade para os perfis sobre paternidade, assim, sabe? Eu acho que a gente precisa divulgar mais. Tem muita mãe falando sobre educação, né? Eu tô aqui fazendo a cabeça do Haroldo para ver se ele... ele tá aqui no sofá. É seu parceiro? É, ele tá aqui. Que legal, ele também é educador, trabalha na área. É, ele é pai, né? Ele é pai, né? Aprende Então, comigo. assim, educador com Ele tá rindo certeza, né? aqui. É, mas assim, eu acho que tem que dar mais espaço, assim, sabe? Eu acho, por exemplo, no meu perfil, 95% são mulheres que me seguem. Tem mais homens chegando. Eu vi agora na imersão, tinha muitos homens que comentaram e tudo, mas é uma minoria ainda. Então, eu acho que precisa mesmo dar voz, assim, aos perfis sobre paternidade especificamente. Eu acho que eu tô querendo apoiar um pouco mais, assim. Eu confesso que eu conheço você faz pouco tempo, né? E depois que eu conheci você, ele, meu, como que eu não conhecia a Maia antes? De onde que eu tava? Quem te segue são 95% mulheres. Aqui no meu Instagram são 72% mulheres, olha só. Ainda é E eu acho muita gente. E eu Ainda é acho que muita esse é um mulher. ponto depois que eu quero conversar com você sobre essa relação, inclusive, da busca pelo conhecimento que ainda é exercido muito mais por mulheres. Eu acho que vai caber aqui Vamos falar nesse sobre nosso isso, claro. bate-papo, tá? Mas se apresenta, depois vou me apresentar também, mas se Sim, claro. apresenta aqui. Eu acho que deve ter 2 seguidores que não te conhecem, Ah, mas enfim. nossa, que exagero, imagina. Então, pessoal, eu sou a Maia Eigman, eu sou pedagoga e educadora parental, mãe do Luca, mãe da Nina, casada com o Haroldo, moramos no interior de São Paulo no momento, e a minha missão é difundir educação respeitosa, de que as nossas crianças cresçam em lares mais pacíficos, né? E quem começa a me seguir começa a perceber que o buraco sempre é mais embaixo, não é sobre a criança, é sobre os adultos, a gente que precisa mudar a nossa mentalidade. E o engraçado é que tá dando certo, você acredita? As pessoas estão realmente confiando no que eu falo, estão entendendo, não, é comigo, é o que tem que mudar, e tá sendo incrível. Tá sendo muito legal essa experiência. Não, depois que eu comecei a te seguir, enfim, você traz muitas reflexões que para mim faz muito sentido, porque eu também gosto de provocar os homens a refletirem sobre as suas biografias, porque eu acredito justamente que a paternidade, né, que é o meu foco, acaba sendo uma oportunidade para que a gente faça essa viagem, né, essa É, jornada na é. nossa história, para que a gente possa pensar, né, Uhum, o que eu quero repetir, replicar, o que eu não desejo replicar. uhum. Mas eu vou me apresentar aqui então. Isso. Bom dia a todos. Meu nome é Thiago Koch, eu sou pai da Nalu, uma menina incrível, bebê ainda de 10 meses, e pai da Yara, de 5 anos, que é uma outra menina sensacional, que o fato de estar aqui hoje com você, principalmente por causa dela, que chegou inaugurando as nossas vidas aqui enquanto pai e mãe. Parceiro da Bruna. Eu sou naturólogo, então sou terapeuta, sou da área da saúde Que legal. e idealizador do projeto Homem Paterno, projeto esse que há 4 anos vem oferecendo suporte para homens. E aí, quando eu falo homens, é todas as pessoas que se reconhecem enquanto homens, independente da identidade e orientação Isso sexual. aí. Uhum. E levando conteúdos, né? Então, quando falo em rede de apoio, é oferecer rede de apoio de fato. Então, hoje nós temos aí quase 1.000 homens na nossa rede de Isso é apoio, que é muito legal. gratuita. Isso é A muito gente se reúne legal. quinzenalmente para trocar, fala, cara, Sensacional. né? E aí, putz, é muito gostoso, é muito legal e muito potente, assim, sabe? Esse sentido de, puxa, eu não tô sozinho. Eu achava que o que eu tava sentindo era único, só eu que era o cara aqui que tava sofrendo com essa coisa que eu acho que é uma besteira, mas aí eu ouço o Ricardo falar, nossa, cara, eu não tô sozinho, ele também sente, e a gente acaba criando esse lugar de potência, né, de encorajamento, de vulnerabilidade. E através de conhecimento, que é o que você faz também, mas levando conhecimento para homens sobre o início da vida. Uhum. Né, sobre gestação, principalmente, parto e puerpério, que é o foco de atuação do meu trabalho, né, fazer com que os homens, através do conhecimento sobre os processos fisiológicos, psicológicos, sociais, que vocês, mulheres, acabam passando, ou pelo menos das possibilidades que vocês podem vivenciar, a gente também passe a ocupar o nosso lugar de pai e homem dentro Uhum. desse cenário, Uhum. né, ampliando o nosso repertório afetivo, nosso repertório de conhecimento, né, de ferramentas, né, Uhum. tirar só o alicate e o martelo e colocar mais coisas aí dentro para que a gente possa lidar com essa invasão, né, de novidades que a vida escancara para a gente após a chegada dos nossos filhos, né, Uhum. Maia? Que Então, acho legal. que hoje a gente vai conversar sobre várias coisas. Meu foco não é educação. Hoje em dia tem muitos profissionais assim como vocês que falam sobre educação. Uhum. Não é o meu foco é mais nas relações, Uhum. mas dentro das relações tem a educação, e quando eu penso nas relações e na educação de seres até 3 anos, aí eu acho que a gente dá match nesse entendimento que é Sim, sobre sim. nós.
Uhum. né? Que é sobre nós, não é sobre essas crianças que vêm ali, meu, né? Com uma esponjinha, elas só estão absorvendo, né? As sinapses acontecendo, tipo, borbulhando, olhando, aprendendo pelo que elas enxergam, pelo que elas sentem, pelo meio, tudo isso. Então, acho que é aqui que a gente começa esse nosso papo, né, Sim, Mai? vamos falar sobre os pequenos. Eu estou ali olhando na minha estante de livros, acho que tem um livro que eu quero indicar aqui depois. Vamos conversar um pouquinho primeiro. Mas, voltando a falar sobre a primeira infância, porque é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, eu quero indicar essa leitura aqui, que tem sido, assim, uma das melhores leituras que eu já fiz dentro da minha área de educação e tem tudo a ver com o que você trabalha, porque é justamente esse momento inicial da vida. Esse livro é cheio de referências científicas e ele foca sobre a importância do porquê que a gente tem que dar muito afeto para as crianças, que talvez, inclusive, seja uma das coisas nas quais o homem talvez se perca um pouco nesse lugar de que eu faço aqui agora com essa mãe, esse que está recém-parida, e esse bebê, e eu fico meio que sem saber muito bem qual que é o meu papel, e esse livro ajuda muito a entender Qual que é o nome dele, Maia? Segue ele porque de o novo. amor é importante. Que é o amor importante. Vou É. até escrever aqui já. A autora é a Sue Gerhardt. Aqui em cima é o nome dela. Mas não tem erro, gente. Só tem esse livro aqui com esse nome. Ele é muito maravilhoso, gente. No meu destaque de livros também tá lá o link. E assim, a gente se preocupa com tantas coisas nessa primeira infância, sabe? Ai, porque vou ter que comprar esses brinquedos pedagógicos. Eu fui essa mãe. Eu ficava focada em desenvolver o cognitivo da minha criança, né? Ai, tem que ser uma criança inteligente, que com, sei lá, com poucos... Perspicaz, hábil, né? Nossa, uma preocupação com a cognição. E esse livro é muito bonito porque ele te traz a reflexão do seguinte: o nosso cérebro é um cérebro social. É um órgão social, antes de mais nada. Ele é feito para se conectar, para aprender a interpretar o que os outros estão sentindo e fazendo através da linguagem não corporal. Linguagem corporal, através da linguagem não verbal e verbal. A primeira coisa que a gente tem que focar nessa primeira infância é justamente essa interação do olhar para a criança, do sorrir para a criança, do conversar com a criança, do segurar a criança, do estar presente para essa criança, que quando essa criança resmunga, você já vai lá e atende, não espera essa criança começar a chorar para depois atender. E aí eu acho que o papel do pai entra muito nesse sentido também, dessa interação. Embora a mãe ainda seja talvez o adulto cuidador primordial nesse comecinho, né? Até porque tem essa dependência física do corpo da mãe, mas inclusive, trazendo um parênteses para pais homoafetivos, por exemplo, né? A gente também não precisa se preocupar em relação a isso, a gente vai fazer esse trabalho também de muito apego, colocando o bebê no sling, dando muito contato físico, né? Deixando esse bebê muito apertado no nosso corpo, tá? Isso é muito, muito importante nesse começo. E isso qualquer ser humano pode fazer. Não é um papel exclusivo da mãe, sabe? O Bowlby, ele fala bastante sobre isso, né? A teoria do apego, né? Exato. Dessa figura primária, né? De apego, né? Que na maior parte das vezes é a mãe de fato, porque ela pariu, está ali, mas ela pode ser realmente de acordo com quem oferece, ele fala, né? Com quem ampara, com prontidão, né? Ele fala com prontidão, porque assim, é com prontidão isso que você falou, né? Com rapidez, o sofrimento, as angústias dessa criança. Exatamente. Então é essa pessoa que está ali, né? Oferecendo suporte e de preferência com prontidão. Né? Quanto mais prontidão estiver, melhor. O Dr. Gabor Maté, que é um outro médico que eu sigo muito, ele fala muito sobre trauma. A gente está falando sobre trauma aqui nessa live, mas o foco dele é trabalhar com isso. E ele fala uma coisa interessante sobre a nossa espécie, que é que nós evoluímos tanto como espécie, né? Nós temos um cérebro mais evoluído do que outras espécies, no sentido de que a gente consegue fazer mais coisas do que as outras espécies, por um motivo muito simples, porque nós funcionamos como aldeia por muito tempo. Então significava que os bebês que nasciam, eles não ficavam desamparados, eles tinham muita conexão, eles tinham adultos que realmente atendiam prontamente, que não dependia só de pai e de mãe. Então existiam várias pessoas disponíveis para essas crianças e foi isso que nos fez evoluir tanto como espécie, que nos diferencia das outras espécies. Hoje em dia, infelizmente, a gente está funcionando de maneira contraprodutiva nesse sentido. Temos as famílias nucleares, muitas vezes a mãe se vê sozinha nesse papel, a gente sabe que essa é uma realidade, porque ainda é um grande tabu a ser quebrado, ainda bem que tem trabalhos como... um número gigantesco de mães solos que são casadas. Né? Primeiramente isso, e sem contar as mães solos, que são mães solos de fato também, né? Isso para mim, a gente pode até entrar nesse assunto, é uma construção muito machista e patriarcal, e muito violenta também, porque nenhum ser humano deveria ficar por conta de uma criança sozinho e sozinha. Nenhum ser humano. É surtante. Pode ser a melhor mãe do mundo, pode ser a Maia, que sabe tudo de educação. Nossa! Né? E de repente fez o curso de doula, é parteira, né? Nossa, essa mulher, ela nasceu para ser mãe, ela tem todas as ferramentas, mas fica sozinho 24 horas, 7 dias por semana.
gente uma não dá criança, conta. Até assim, porque é você não vive só surpreendente. dessa interação, né? Assim, essa Exato. interação com Não seu dá conta, né? filho, ela é gostosa, mas você não é só isso. Uhum, Você também precisa de interação com outros adultos, inclusive que não falem sobre filhos. Você uhum. precisa de várias interações. Então, a grande regra, digamos assim, é quanto melhor uma mulher se sente, melhor mãe ela pode ser, né? Nesse contexto da maternidade. E aí, obviamente, a gente pode expandir isso também para o pai. Tá, Mas e a aí eu gente vou não só cuida. fazer um gancho aqui, Mai, que tá falando, né, e até um pouco antes da sua fala, né, quando você trouxe essa questão, né, da necessidade de a gente ampliar esse repertório sobre os aspectos mais sutis da vida, né, que é essa comunicação que não é estritamente verbal, essa prontidão, dessa sensibilidade. E aí a gente está falando de paternidade, né, você trouxe esse gancho, né, que é um papel do pai, que na verdade não está relacionado a gênero, né, porque o cuidado e essa atenção não é Uhum, sobre gênero, é uhum, quem se dispõe a isso, quem ocupa esse lugar, uhum, uhum. mas dentro das configurações mais tradicionais aqui É, tem que sempre sociais, pontuar acaba isso, que é esses importante, papéis você tá eles estão certo. definidos, né? É, Esses papéis é, eles estão definidos. é. E aí a gente vai para uma questão que eu vejo que talvez seja um dos maiores desafios para os homens, justamente ocuparem esse lugar com esse repertório que você traz e que necessariamente são importantes, acho que não determinantes, porque na vida sempre há tempo de reparação, Uhum, mas são muito importantes para o desenvolvimento cognitivo, mas também uhum, afetivo, enfim, para o desenvolvimento desse ser humano. E todos esses aspectos eu vejo que são para os homens é um grande desafio, porque você está uhum, falando em sensibilidade, uhum, né? Disponibilidade afetiva, uhum, presença, acessar sentimentos, emoções. Você está falando em se comunicar de outras formas que não seja estritamente verbal. Como uhum, assim? uhum. O que É, é isso? é, que é isso? Porque assim, eu nasci dentro de uma caixa e nessa caixa não tinha nada disso. E eu vejo que um dos maiores desafios para os homens é justamente quando ele cai na paternidade, isso é escancarado para ele. Uhum, Né, muitos homens não entendem, se sentem perdidos dentro dessa nova dinâmica. Né? Primeiro, cadê minha parceira, que é uma outra mulher? uhum, Né? Cadê aquela uhum, minha mulher que cuidava de mim, inclusive, e é bem comum um processo de infantilização do homem nesse momento uhum, de não se sentir pertencente mais àquele espaço e nem enquanto protagonista da atenção da parceira e de demais pessoas. Então uhum, existe aí perdemos um lugar de protagonismo dentro dessa relação e também associado a essa falta de repertório de como lidar com esse serzinho. Putz, esse serzinho aqui ele não me responde. É Eu quero difícil falar para ele interagir. Eu senti essa para de dificuldade. chorar, né? Para de chorar, por favor, para de chorar. Só que eu só sei falar. Eu não sei, não tenho outro repertório porque eu não tenho referências de quem fez isso, referências de homem. Eu olho para Uhum, trás para meus pais. Meu pai nem sei onde ele estava na hora do parto, sabe? Então, o primeiro de vida, eu sei que ele não estava muito presente também. Então, isso é o padrão, né? Eu acho que esse uhum, é o padrão, por isso que eu uhum, gosto, o foco do meu trabalho é esse, né? Trazer o homem para o início da vida, porque eu acho que aí é a uhum, potência, né, de uhum. muitas coisas. E aí a gente está falando de um grande desafio para o homem, porque ele se vê sem esse repertório e aí faz com que talvez ele não consiga nem se conectar com a paternidade, se conectar com essa criança, se distancie, enfim, sinônimo de crise, né? Uma sinônimo Mas de é mesmo, é crise, uma crise né? mesmo. É uma crise para a mulher também, mas assim, eu acho que Sim. a construção social, de alguma forma, espera que a mulher se adapte àquilo e eu acho que o homem talvez as cobranças são diferentes assim. Às vezes as pessoas, hoje mesmo minha caixinha de perguntas está lotada com uma pergunta específica. Maia, eu fiz a tua imersão, amei, tudo fez sentido para mim, mas meu marido não entende, meu marido não concorda, meu marido não quer, meu marido. E é sempre, essa pergunta ela é muito frequente. E a verdade, eu não acho que exista um único caminho, uma única solução. Eu tive o privilégio do meu marido, desde sempre, concordar com a filosofia de educar respeitosamente. A gente teve as nossas diferenças de opinião, sim, tivemos. Precisei explicar e aprofundar algumas coisas, sim. Mas, a princípio, fazia sentido também. Nossa, não, a gente não quer bater. A gente não quer castigar. A gente não quer desrespeitar. Como é que a gente vai fazer? Não sei, vamos descobrir. Era às vezes difícil assim, os dois acessarem esse universo, porque não era óbvio nem para mim nem para ele. A gente também não cresceu dessa maneira. Mas assim, eu entendo que a dificuldade dos homens, e não estou justificando, a gente só está tentando entender. Eu acho que Claro. aí você pode até falar mais sobre isso do que é, obviamente, mas a sensação que eu tenho como mulher que olha de fora é que vocês não crescem com tanta liberdade emocional como a mulher. A mulher tem muita liberdade para chorar a hora que ela quiser, para se emocionar a hora que ela quiser, para
sentir tudo, assim, sabe? Parece que faz muito parte da nossa natureza. E o homem, acho que ele cresce muito castrado em relação a isso. E aí, obviamente, não desenvolve essa habilidade, né? Se você nunca foi permitido sentir tristeza, e toda vez que você sentia tristeza, vinha aquele senso de inadequação. Tipo, você é um menino, você é um garotão, você já é um moço, os meninos não choram. E essas falácias todas que são ditas. Meu filho passou por isso uma vez, a gente levou ele para vacinar, a gente morava em outro país, e a enfermeira ficava falando, mas não tem que chorar, você já é um rapaz, não sei o quê, tarará. E aí eu ficava no ouvido dele sussurrando o contrário, né? Olha, você fica à vontade, você pode chorar, a agulha dói sim, é ruim sim, né? Então, dando essa liberdade pro meu filho mostrar assim. Mas é toda uma construção. Para as meninas, as pessoas não falam isso. Para as meninas, ninguém fala. Bom, existe sim, na verdade, também uma poda emocional, mas ainda acho que ela é diferente, assim, sabe? Eu acho que ainda vem de um lugar diferente. Então, quando um homem cresce sem... Eu acho que essa poda emocional e a poda em várias outras coisas é principalmente relacionada à sexualidade, exatamente. que é o relacionamento, assim, você tem que se apaixonar. Você não pode se vincular a uma outra pessoa que não seja para casar. Isso ainda está ali escrito na vida de muito vocês, também, né? exatamente. E aí, quando chega esse bebê que mostra todas as emoções de maneira muito crua, muito honesta na relação, é Primitiva, desesperador. né? Exatamente, mas assim, e primitivo, e você tá certo em falar primitivo, porque o recém-nascido, ele nasce com 2 partes do cérebro, não 3 ainda. Então, só pra gente entrar um pouquinho na neurologia, quando o feto está no útero, ele desenvolve primordialmente a parte do cérebro reptiliano. Estamos falando aqui do cérebro trino, como se fossem 3 partes, tá? E o cérebro reptiliano, ele é responsável literalmente pela sobrevivência, respiração, digestão, descanso, essas coisas muito, muito físicas. Exatamente. Próximo do parto e após o nascimento, se amadurece a região responsável chamada cérebro mamífero, que já é mais ligado às emoções e à interação social, que é justamente o que acontece quando esse bebê nasce. Ele necessita se conectar com o adulto cuidador, né? Então, para poder sobreviver. E aí, a partir dos 3 para 4 anos, é que se desenvolve a terceira parte do cérebro, que é o neocórtex, essa região mais elaborada, mais avançada, mais refinada, de análise, de pensamento, do tempo, de ontem, hoje. Por volta de quantos anos? Desculpa o que você falou? 3 para 4 anos. A região responsável pela habilidade de inibir certos comportamentos, de não fazer coisas ou de se acalmar emocionalmente a partir dos 3 para 4 anos. Então, quando você fala que nasce com cérebro primitivo, é verdade. Em termos neurológicos, é um cérebro muito primitivo. E aí as emoções vêm de maneira muito crua, né? O choro vem muito intenso. E realmente bate um desespero. Por quê? Se você, quando era criança, associou o choro a uma situação de perigo, porque quando você chorava, você pagava o preço por isso, você era envergonhado, você era exposto, você era chantageado, você era ignorado, te davam gelo, seja lá qual fosse a consequência, você registrou que chorar é inadequado, chorar é perigoso. Aí o teu bebê chora, o teu cérebro entra em tilt, em modo de sobrevivência. E o que você vai querer fazer? Quando você se sente atacado, você quer contra-atacar. O que você vai fazer? Silenciar o choro. Vai tacar chupeta na boca dessa criança sem atender a necessidade dele, para ele calar o choro, sabe? Você vai entregar para a mãe, porque é só ela que resolve o choro. Eu tô falando assim, do ponto de vista de homem, mas assim, você pode falar mais do que eu, obviamente, mas é o que a gente vê acontecendo, assim, né? As mulheres também fazem isso. Eu também fazia isso, sabe? Eu também tinha muita dificuldade de me conectar com as sensações das minhas crianças. Eu não atendia o choro das minhas crianças por muito tempo. Tive muita dificuldade. Então, não é porque eu nasci mulher que eu tinha isso, que isso caiu do céu e naturalmente sabia me conectar, entendeu? Então, eu percebo, sabe, Maia, que isso tudo que você traz é algo muito recente, né? A gente está falando talvez de uma, essa 2 desconstrução. gerações. Da forma, sim. inclusive, de olhar para as crianças como seres que fazem parte do núcleo da família. Durante muito tempo, a gente vai até na história da humanidade, as famílias, as crianças, elas nunca foram prioridade das famílias. Não era centrado na criança, não. Eu me lembro, tem histórias da minha família, que meu avô, por exemplo, se chegasse visitas, as crianças não podiam passar na sala. Nossa. Sabe? E, como assim, se fosse animal doméstico. Não, agora não vou me atrapalhar. E pior que assim, eu me arrisco a dizer que ainda é em muitos lares. A criança, ela é enxergada ainda, e socialmente ainda é, né? Se a gente vai para um meio social, tipo, que essa criança está me incomodando.
chorando dentro do avião. Então, assim, tá aí a realidade, isso. quando a gente vai para a sociedade, as crianças ainda são vistas, né, como seres que incomodam e que têm que ser silenciadas e que elas têm que estar bonitinhas. Qual é a criança legal, bacana, né? É aquela educada, aquela que não chora, aquela que não faz birra. E ouvindo você falar, me vem muito aquela frase, né, que é muito comum, né, quando a gente vai falar de criação com apego, de criação respeitosa, né, que as pessoas confundem com permissibilidade, né? Elas confundem com deixar a criança mimada, que dá uma raiva disso, né? Da Eu colo, vai sei. deixar a criança mimada. E a gente ouviu com isso, né? Tira essa criança do colo que ela vai ficar mimada. Sim. E o pior eu apanhei, sobrevivi, né? Parabéns, toma seu prêmio sobrevivente, né? Exato. Não, e a ideia é que isso para mim não faz muito sentido. Eu entendo, mas não faz sentido porque eu acredito, né? Que eu apanhei, sobrevivi, e o fato de ter apanhado me colocou limites, e hoje eu sou uma pessoa mais forte. Essa é a linha de raciocínio, né? Que é um ciclo de autorização da própria violência que essa pessoa sofreu. Mas isso vem, eu falei sobre isso na minha imersão, isso vem de um conceito já desde o século XVII, século XVIII, na verdade é até mais antigo do que esse, mas assim, relatos mesmo, escritos, livros mesmo sobre isso, a gente começa a ver a partir do século XVIII, através da pedagogia nebulosa, na qual havia essa ideia, para eu tornar um ser humano forte, ele tem que passar por provações. Isso tem muito embasamento religioso, espiritual, tá, gente? Não é uma crítica nesse sentido, porque eu sei que hoje as pessoas têm interpretações diferentes sobre a questão religiosa do que há 3 séculos atrás, né? Há uma modernização, uma conscientização maior, mas na época era muito visto assim, não, tem que passar por provação para se tornar um ser humano decente para poder entrar no céu. E aí essa criança nasce com choro, com intensas emoções, com frustrações, com sentimentos como inveja, ciúme, que são vistos como sendo algo ruim. Então, assim, em termos religiosos, nossa, você não pode sentir ciúme, isso é um sentimento pecaminoso. Então, a criança vem com toda essa gama de sentimentos, muito honesta na relação, muito genuína e verdadeira, mas ela é castrada e punida e podada por causa disso, porque senão ela não entra no céu. Então, os pais, nessa época, usavam qualquer recurso para exorcizar essas crianças desses sentimentos. Tanto é que bebês eram expostos ao frio e ao calor extremo para se tornarem mais resilientes. Hoje em dia, com a ciência, a gente sabe que isso é um absurdo sem tamanho. Você deixar uma criança exposta, vulnerável, para sentir frio e calor extremo, primeiro que não faz nenhum sentido. Mas você percebe que tem todo um background histórico para a gente hoje ainda às vezes pensar dessa maneira. Ficou forjado, né? Tá forjado na sociedade. Essa ideia que é um mito, é algo que vem sendo contado de geração em geração até o ponto que vira verdade, né? Temos um mito aí, por exemplo, né? Que, meu Deus do céu, né? As pessoas acreditam. É um absurdo isso, mas a gente ainda pensa, por exemplo, apesar de ter muita informação, e eu sei que é uma mudança a longo prazo, que o comportamento, a origem dele é má, né? O comportamento, tanto é que a gente até hoje fala mau comportamento, como se fosse algo mal, algo intencional para nos afrontar, para nos atingir. E aí você trouxe esse relato, né, da sociedade ainda olhar para a criança como algo que atrapalha. Olha como é um absurdo, a gente não para pensar. A verdade é que a maioria das coisas que eu falo no meu Instagram são muito óbvias, mas a gente não para pensar nisso. Quer dizer, os adultos de cérebro maduro são tão frágeis, tão vulneráveis, que se deixam descontrolar por seres humanos cujo cérebro não está maduro ainda. Então, assim, os que têm maturidade, na verdade, não têm maturidade para lidar com quem de fato não tem maturidade. E aí a sociedade quer que as crianças se adequem aos adultos. Está totalmente invertido. Tem que ser o contrário. Não é o adulto, não é a criança que tem que se adaptar ao adulto, é o adulto que tem que se adaptar à criança e olhar para as necessidades. Criança que não tem maturidade neurológica, que não tem nenhum repertório. Exatamente. Né? Exatamente. Como é que eu vou cobrar dela? É como se eu estivesse falando para ela assim, você nasceu para satisfazer as minhas expectativas e minhas necessidades. Você que não tem cérebro maduro tem que agradar a mim, cujo cérebro já está completamente maduro. E ao contrário, eu que preciso pensar como é que eu ajudo essa criança, como é que eu apoio essa criança. E a gente usa recursos muito violentos, muito desrespeitosos com as crianças. Igual ontem, eu estava falando numa live sobre essa ideia de usar semáforo em sala de aula para avaliar comportamento de criança, vermelho, laranja e verde. Vamos fazer isso com os professores, então. Vamos colocar um cartaz na porta da escola, vamos colocar o nome dos professores, e na hora da saída os alunos vão avaliar esse professor. Vamos fazer isso, então? Vamos fazer a mesma coisa que
a gente faz com as crianças, com os adultos. Mas de onde que a gente tira a ideia, sabe, Thiago? Que quanto mais eu envergonho uma criança, melhor ela vai se comportar. Deixa eu expor essa criança. Deixa eu constranger. Vamos constranger bastante para ver se ela comporta melhor o comportamento. De onde a gente tira a ideia de que isso vai funcionar? A né? ideia é que a violência educa, né? A gente tem isso, exatamente. Né? A ideia é que a violência... é melhor ele sofrer nas minhas mãos do que sofrer nas mãos do mundo, né? Porque quando sair de casa vai apanhar, então é melhor ele ficar forte em casa. É uma conversa, assim, não tem... Me dói ouvir isso. Eu sei que a gente tem que ter paciência, eu sei que a gente tá num momento, assim, muito interessante, eu acho, na nossa sociedade, de estar quebrando esses tabus, assim, de estar cortando esse mato, né? Mas ainda é muito mato, né? Ainda tem muito mato para ser cortado, ainda não é óbvio que a gente precisa ser respeitoso com as crianças, não é óbvio que elas têm vontade própria. Ontem eu recebi um relato, não, eu bato os meus filhos sim e você não vai falar para mim o que tem que fazer, sabe? Então, para de cagar regra, né? As pessoas falam, para de cagar. Eu falei, não tô cagando regra. Não tô cagando regra, tô só te mostrando o que a ciência fala, existem meu amor, outras possibilidades, não, e que existem outras possibilidades, inclusive possibilidades comprovadas neurologicamente, através de estudos, que vão forjar seres humanos melhores pensando numa transformação social e da humanidade, né? Tipo, é verdade. E essas pessoas, desculpa, mas sabe que eu percebo, assim, é que essas pessoas, normalmente, elas passaram por isso, né? Por isso que elas acreditam piamente, porque é uma validação. Se você apanhou, se você sobreviveu, então isso acaba legitimando a sua história. Eu estou vivo, eu passei por isso, sabe? E isso vai para outras coisas também, né? Quando a gente fala em parentalidade, chegada dos filhos, inclusive nos relacionamentos, né? Olha, deu certo, eu tô vivo, eu tô aqui falando com você, eu tô saudável, eu tô aqui forte, bonito, legal, nada atrapalhou a minha vida. Isso que você está falando não faz nenhum sentido para mim, porque aqui, eu tô aqui bem sucedido, inclusive, né? Pro homem, por exemplo, é um parâmetro, né? Porque eu sou bem sucedido, então, putz, eu apanhei, logo eu sou bem sucedido. São as relações, que eu sou forte, porque então eu conquistei, porque eu não tenho medo, então eu vou para cima realmente da vida e eu dou conta de tudo sozinho, né? Porque que orgulho que pois é, que é uma linha principalmente para os homens, né, de ter que ainda resolver tudo sozinho, né? Dar conta de tudo sozinho, essa coisa de que eu não preciso pedir ajuda para nada e ainda bem que eu sofri porque isso me deixou forte, né? Então meu filho também vai passar por isso. Alice Miller, que é uma outra autora que eu amo de paixão, maravilhosa, ela fala sobre isso o seguinte, o mecanismo eu apanhei quando era criança e eu mereci e meus pais jamais estariam errados, eu que estou errado. A criança nunca vai achar que quem está errado é o pai ou a mãe, né? E aí quando você cresce, o que acontece? Para você chegar no ponto de falar assim, não, eu não mereci, meus pais estavam errados, você vai bater de frente com um sentimento de, mas aí, se eu penso isso, eu vou estar sendo ingrato aos meus pais. Eu vou ter que reconhecer que eles talvez me amaram, mas que não foi bom o suficiente. E reconhecer isso dói. Reconhecer isso é muito difícil pro filho, mesmo que adulto, porque ele se sente que ele tá traindo os próprios pais. Ele não tá sendo mais fiel aos próprios pais, né? É dessa dependência emocional. Aí o que a gente tem que começar a fazer é se tornar o filho adulto e não permanecer filho criança na relação. E você entender que, primeiramente, existe o trauma transgeracional, que é o quê? Essa perpetuação da violência de uma geração para outra. E que, até então, os nossos pais também passaram por trauma na infância deles. Porque eles também não foram vistos. Eles também não foram ouvidos. E muitos não tiveram esse nível de consciência que nós temos hoje. Inclusive até por causa da internet, por exemplo. Nós estamos aqui com 400 e tantas pessoas assistindo. Essas pessoas estão tendo acesso à informação que talvez elas não assistem na televisão. Não está disponível fácil. Mas aqui na internet está. E a gente está mudando o paradigma de muitas pessoas que antigamente não tinham essa informação. Então nós estamos num momento de muito privilégio. Isso não aniquila, obviamente, a dor que a gente às vezes sente em relação à nossa criação. Não é uma coisa para compensar, mas só para a gente entender os vários fatores. Então, a Alice Miller diz isso. Para você reconhecer a violência que você enfrentou na infância, é doloroso, porque você vai ter que reconhecer que talvez seus pais não foram tão respeitosos assim. E aí, o que pode acontecer em seguida... Não foi herói, né? Exatamente. Não, e sem contar que você... Meu pai não foi o herói. Como assim meu pai não foi o herói? E sem contar que ou alguém fala para você, eu acho que seu pai não foi herói, hein? Dói, porque a pessoa vai falar assim, não, mas você não pode falar assim do meu pai, porque ele fez muito por mim. Não, ele fez muito por você, mas ele também errou. E as duas coisas podem conviver. É isso, a gente acha que só pode ter uma realidade. Não, existe um mix, né? Uma variedade de fatos
que convivem. E a melhor coisa que você pode fazer para a tua saúde mental é encarar a verdade. É encarar a Nossa, isso é tão verdade. potente você falando, Maia, tão potente, porque sempre que um homem me pergunta, Thiago, qual é a primeira coisa que eu faço para me preparar para a paternidade? A minha resposta é sempre, vai olhar para a sua vida. Vai. Quem Vai são olhar para suas sua referências de infância. cuidado? Quem são suas referências paternas? Como que foi a sua infância? Se você não sabe, pergunta para quem sabe, né? Faz essa jornada aí na sua própria biografia, porque ali está muita coisa que talvez você precise pesquisar e saber antes de pensar no que ser enquanto pai. Sim. Porque a nossa tendência, que é o que a gente está falando, é replicar. A paternidade e a maternidade nos expõe ao Sim, desconhecido. é normal Né? a E gente quando eu estou replicar. diante do desconhecido, eu Sim. olho para minha malinha de ferramentas e falo, putz, eu só tenho aqui a palmada, eu só tenho o grito, eu só tenho a violência, e eu só tenho isso para oferecer para essa criança, e sim, eu não tenho mais nada. Então a tendência é o quê? Replicar. E isso Né? tem muito a ver, inclusive, com o fato do nosso cérebro ser um órgão social. Porque se o nosso foco é sobrevivência, qual que é o raciocínio do nosso cérebro quando ele está inconsciente, quando a gente não sai da caverna? Igual no... Ai, gente, Alegoria da agora... caverna. Exatamente, de Platão, né? Enquanto a gente está na caverna, a gente está inconsciente, qual que é o nosso raciocínio? Bom, se eu sobrevivi, essa é a melhor maneira de continuar sobrevivendo como espécie. Então, se acontecer deu certo para mim, eu vou replicar isso com as minhas crianças. Porque se eu sobrevivi, é prova de que... Entendeu? É esse raciocínio. Exatamente. Só que quando você desperta e sai da caverna e enxerga a verdade pelo que ela é de fato, primeiro que você não vai conseguir desver mais o que você está enxergando agora. Você nunca mais vai conseguir olhar para a violência e ficar ok com aquilo. Vai te incomodar. E segundo que você pode sentir uma raiva muito grande também. Isso acontece muito. Eu recebo muita mensagem que assim, Maia, acompanho teu conteúdo, fiz a imersão ou assisti algum vídeo seu, eu descobri que meus pais foram muito violentos comigo, eu não sei o que eu faço com esse sentimento agora que eu tô sentindo muita raiva. E Alice Miller fala que a gente precisa se permitir sentir essa raiva porque é um luto emocional. Você tá enterrando a tua imaginação de pai e mãe que você tinha. E você precisa sentir essa raiva. Claro que eu sempre falo, vale a pena você fazer um acompanhamento terapêutico, sim, com uma pessoa que seja parcial. O que eu quero dizer com isso? Não procure, de verdade, gente, não procure um terapeuta que seja imparcial e neutro. Não. Procure um terapeuta que olha pra tua dor, que enxerga e que valida a tua dor. Sabe? Esse negócio de imparcialidade na terapia não funciona bem porque somos justamente seres sociais, precisamos de conexão. E essa conexão é fundamental numa terapia. Mas alguém que te acompanhe, que valide a tua dor, que te entenda, que fale assim, tá tudo bem você sentir isso. Você não é uma má pessoa por sentir raiva nesse momento. Essa raiva não te determina, não te limita. E conforme você vai lidando com essa raiva, se permitindo e enterrando essa ilusão que você carregou por anos, aí você consegue enxergar os teus pais ou os seus adultos cuidadores pelo que eles são de verdade. Humanos, né? Exatamente, como humanos. E de entender uma coisa muito importante também. Eu acho que esse é um processo que a gente não fala, você não vê esse assunto por aí. Eu fiz um post uns 2 dias atrás sobre isso. De entender que você nunca mereceu apanhar. Não, essa é uma grande mentira. Ninguém poderia ter encostado em você. E que você não é um problema. A gente cresce cheio de rótulos. Ah, porque eu sou emburrado, eu sou ranzinza, eu sou muito isso, eu sou muito aquilo, eu sou muito perfeccionista. A gente cresce com um monte de rótulos, a gente acha que a gente é aquilo, porque a gente assumiu o discurso dos nossos pais. A gente tomou aquilo como verdade absoluta. Eu sou de fato aquilo. Eu sou problemática, eu sou problemático, eu não dou conta, eu sou assim, eu sou assado. De você entender que você não é isso. Você ainda está vivendo nas verdades que você ouviu e você assume aquilo como verdade absoluta. Todos nós somos inerentemente pessoas boas. Todos nós nascemos bons. Mas a nossa sociedade nos estraga, né? Através dessas relações com os nossos adultos cuidadores, que também foram estragados, né? Eu até falo isso, um grande parênteses, em relação ao preconceito, à homofobia. Nossa criança não cresce, não nasce preconceituosa. Então, se a gente não estragar nossos filhos, é só a gente não nem estragar. racista, nem sexista, nem nada. Exatamente, mas é uma construção social. Então, o que a gente está tentando fazer agora com as nossas crianças é reduzir os danos dessa construção violenta que existe. Entendeu? O Alexandre Coimbra Amaral, que é uma das principais referências para mim, ele é um terapeuta familiar, psicólogo, ele fala, né, que... Eu já ouvi falar nele. Nossa, é um cara incrível, se você não conhece ele, nossa, ele é incrível. Eu tenho um problema que eu empresto o livro. Procura, ele não está mais disponível. Exato, nossa, não tá aqui, que saco. Mas ele tem uma coisa que ele me fala, assim, que para mim é muito interessante para refletir, né? Ele fala que existe uma ilusão de quem tem um filho. Primeiro, 2 ilusões. Primeiro, a ilusão de que um casal, enfim,
os pais, independente da configuração familiar, vai dar conta de tudo, né? Porque é isso que a gente está falando, né? Dessa redução familiar, da redução de cuidados, né? Quando a gente vai para a nossa história, antes precisava de uma comunidade, né? Para cuidar de crianças, ou todas as crianças eram de responsabilidade de toda a comunidade, que isso inclusive está na Constituição do Brasil, né? As crianças, Mas elas tem devem muita ser coisa lá na Constituição que a gente não... que é bonito, né? Que é lindo, Tá né? lindo, tá lá. Fala sobre Que as palmares, sobre crianças são de responsabilidade de constrangimento, todas as castigo, mas pessoas, ninguém... né? Exato. Ninguém olha. Enfim, a gente vem desse lugar, então assim, tá lá. Uhum. Mas a gente criou essa ilusão que os pais vão dar conta de tudo que essa criança precisa, no caso, normalmente 2 pessoas, aqui falando mais tradicional, e os pais vão ser a fonte de toda a educação dessa criança. Uhum. Que essa é uma das grandes ilusões que nós temos quando nós vamos ser pais, né? Que a gente vai dar conta de tudo, e aí acaba sobrecarregando a mulher, né? Porque dentro da nossa... Sobra para ela, né? O tradicional, o cuidado ainda é delegado impostamente, violentamente para as mulheres, né? Isso conscientemente ou inconscientemente, tanto por parte do homem, inclusive pelas mulheres, quando se apropriam também desse cuidado como uma forma de afirmar a sua própria maternidade, né? Que tipo de mulher sou eu que não quero cuidar, que não sei cuidar, que não dou conta dessa criança, ai, não gosto de, nossa, não posso essa? pensar isso, eu tenho que ser a santa imaculada mãe, sempre disponível. Exato. E esse homem que fala, putz, realmente eu não sei, é melhor deixa que a Maia cuida, porque ela nasceu para ser mãe. Nossa, né? é muito violento. O sistema como um todo é muito violento, né? Exato. Então, assim, a gente está falando dessa ilusão que acaba sobrecarregando a mulher quando a gente vai para a realidade, e da ilusão que os pais que vão educar as crianças. Somente os pais, somente a família vai educar as crianças. E aí gera essas frustrações, quando a criança vai para a rua, vai para o mundo, quando ela começa a sair desse núcleo familiar, ou ter os amiguinhos que têm outras culturas familiares, né? Começa a socializar, como você bem disse, né? Somos seres sociais, e o como social também faz parte da nossa educação. E aí só me veio essa questão dessa ilusão que está forjada, que está dentro de mim, que me atravessa, provavelmente atravessa todos nós, e talvez seja um dos principais gatilhos e frustrações quando minha filha fala, nossa, isso aqui que meu filho fazendo, ele não aprendeu em casa, que tipo de criança é você? Né? A gente já começa todo aquele ciclo, né? Muito aonde você aprendeu isso? Ou quem tem 2, 3 filhos, né? Não, porque eu criei todos vocês iguais, olha seu irmão como é, e aí começam as comparações, né? Isso é muito violento também, muito violento. É muito forte. Uma coisa que a gente podia combinar aqui com quem está assistindo, é quando você falou sobre essa questão dessa ilusão de que só os pais têm que dar conta, que é uma coisa que vem com muita pressão, inclusive, por exemplo, no exemplo de uma criança fazendo birra no shopping. Nossa! É uma das situações mais desafiadoras para quem tem filhos, porque você sente imediatamente os olhares. Então, vamos fazer um combinado, todos que estamos aqui assistindo, o seguinte. Se você está num lugar público, você ouviu uma criança chorando, nem vira a cabeça. Continua comendo, continua teu trajeto, faz o que você está fazendo, nem olha para essa família, porque é muito pesado para as famílias lidarem com as birras, e quem paga o preço é a criança, porque os pais se sentem observados, se sentem cobrados por estarem no lugar público. Então vamos fazer esse combinado. Vai rápido, vamos, né? E daí começa a urgência, né? A criança tá chorando, deixa os pais lidarem, não bota pressão, sabe? Tá todo mundo tentando fazer o seu melhor, deixa quieto, porque é muito difícil, assim, sabe? E já tem muita cobrança em cima das famílias, né? Outra coisa que eu queria falar, e é louco, que você falou... te interromper de novo, porque a mim, às vezes, me dá uma angústia quando eu vejo isso acontecer. Aí é um desafio meu de não olhar, porque eu fico com aquela, putz, como que eu posso ajudar? Né? Não é, o meu olhar não é o julgador. Eu acho que assim, a nossa ajuda acontece aqui. Até porque na hora que está acontecendo a birra, provavelmente, o cérebro da criança com certeza está desintegrado, está desconectado, e o do adulto também deve estar. Então é uma hora que, de qualquer maneira, essa ajuda não vai trazer frutos. Sim. Entendeu? De toda forma, essa a criança está na crise ali, ela não elabora. Exatamente. Eu acho que a melhor ajuda que a gente pode dar é não botar pressão. Só de não colocar pressão, você já está fazendo a tua parte. Então, não sejamos essas pessoas inconvenientes que ficam olhando para a criança que está fazendo birra e ali... Não sejamos essas pessoas, sabe? Eu posso ser, por exemplo, aquele que está olhando... Não olha! Não olha! Bora de olhar! Bora de olhar, né? A gente vai aprendendo. Mas aqui em casa, o Memória de Deus, a gente tem isso, assim. A gente ouve alguém, a gente só se olha, tipo assim, continua comendo. Não olha, deixa a pessoa em paz, assim, sabe? Porque realmente é uma construção, né? É difícil. E outra coisa que eu queria falar, quando você falou sobre essa ideia de que, essa ilusão de que são só os pais que são responsáveis, eu tenho muito orgulho. Muito, muito orgulho mesmo dos alunos meus que nem têm filhos e fazem o meu curso. Eu amo isso. E é uma coisa que eu venho falando. Todos nós somos responsáveis pela educação das crianças. Não existe isso de só
melhor pai e mãe. Sabe, a gente não para pra pensar, mas às vezes, vamos supor, a pessoa tá ali no caixa, e a moça que trabalha no caixa, que consegue interagir de forma gentil com uma criança, que dá um bom dia, que interage com ela com gentileza, que não fica dando olhares julgadores se a criança mexe nas coisas. Só de fazer isso, ela tá contribuindo para a saúde dessa criança, em todos os sentidos, porque ela entende, a criança não é constrangida, não é envergonhada, e se sente segura. Todos nós somos responsáveis por todas as crianças. Eu falo isso também como mãe, que eu não sou responsável só pelo Luca e pela Nina. Se eu tenho crianças aqui em casa que estão brincando, eu também sou responsável por elas. Exato. E não quer dizer que eu vou ficar botando um limite, não quer dizer que não é o papel de educar, mas de acolher, sabe? Se essa criança tá triste, de eu olhar para essa criança e enxergar para além do comportamento. Se, sabe, eles estão se desentendendo, que eu vou estar ali para ser porto seguro para todos e não só defender a minha cria. Eu acho que é essa visão que a gente precisa desenvolver na educação. Nós todos somos responsáveis por todas as crianças, entende? Cara, eu acho muito lindo. Esse nosso papo, porque até agora a gente não falou nada sobre como educar, né? O que fazer. Tá falando só dos adultos. É por isso que a gente tá aqui, né? Porque o título da nossa live é, né, os pilares da educação para crianças até 3 anos. Talvez algumas pessoas tenham vindo aqui, tipo, nossa, eu vou lá ouvir para saber o que fazer, gente. Como fazer, qual a ferramenta, né? Quando a criança, o que eu faço quando a criança gritar, né? Qual o atalho? Eu vou dar a maior ferramenta. Eu vou entregar para vocês o segredo, aquelas, né? Eu vou entregar o segredo para vocês educarem os filhos de vocês. Anotem, ai. Anota essa dica, gente. Conquiste a confiança das tuas crianças. Se mostre confiável o suficiente. Prove para eles que você é digno da confiança delas. E quando você prova isso para elas, elas vão querer colaborar com você. Elas vão querer te escutar. Porque elas saberão que a tua intenção não é subordinar, não é amedrontar, não é podar. Eles vão confiar. Se você consegue criar essa confiança de base nas suas crianças, você já venceu na vida. Mostre para os teus filhos que você é confiável o suficiente. Eu poderia traduzir isso, talvez, para algumas respostas no sentido de, tipo, como? Daí eu tô pensando com você, ver se faz sentido. Porque é algo que eu reflito muito com os homens, né? Principalmente para os homens, que é com quem eu tento conversar mais. Primeiro, presença, disponibilidade afetiva e uma palavra que é muito importante, né? Que é o cuidado. E aí eu gosto de ser provocador com os homens e convocar os homens, de fato, a se apropriarem desse cuidado. Porque se nós estamos buscando um vínculo mais fortalecido com as nossas crianças, e que isso vai acabar reverberando nas relações familiares, né? Porque óbvio, se você vê que eu tô ali disposto, que eu tô... Primeiro, se eu ocupo meu lugar de pai, você não fica tão sobrecarregada. Então, tipo, né, todo, né, o clima familiar, né, as dinâmicas familiares, por si só, talvez elas já passem a ficar mais equitativas. E a minha relação com você, inclusive, também pode ficar muito mais saudável, enfim, né, florescer muito mais que se você estiver sobrecarregada. Então, acho que é um ciclo. Mas eu gosto muito de bater nessa tecla, sabe, Maia, do homem como uma necessidade urgente, e aí eu trago a palavra urgente, porque é urgente, né? Está acontecendo, de fato, um movimento de homens, né, seu parceiro, enfim, eu e uma série de homens que estão falando, que estão se mobilizando, que estão buscando dentro de cada um o seu tempo e diante do que tem para oferecer, ser um pai melhor que os nossos pais, e aí melhor no sentido dessas palavras, né, de presença, de disponibilidade afetiva, né, de equidade de cuidados. Então está acontecendo, eu percebo isso, mas ainda é lento e é pequeno diante das urgências. E tem que então ter eu gosto de trazer essa questão de urgência. A gente está atrasado, galera. A gente está atrasado. Não, a gente com tá certeza. Muito atrasado, com certeza. Né? E centenas de anos atrasados. Exato. Mas o cuidado em si, a gente precisa pegar pra gente. Não é possível que a gente ainda continue enxergando o cuidado como algo das mulheres, né? Ou como cuidado que só vocês sabem cuidar. Enfim, eu tenho tá virando um mantra meu, assim, que eu acho que o cuidado, ele tem que começar a ser um dos principais afirmações das masculinidades, né? Eu sou homem porque eu cuido. Eu cuido porque eu sou homem. Quem assistiu às minhas outras lives, eu tô falando isso porque é para ficar um mantra mesmo, né? Eu cuido porque eu sou homem porque eu cuido, porque eu estou aqui presente, porque eu me disponibilizo afetivamente, porque eu ouço, porque eu me vulnerabilizo, né? Quando eu peço desculpas para minha filha, fala, putz, filha, desculpa, filha. Aquela hora eu não dei conta, né? Eu não dei conta de tudo daquele cenário. Desculpa, papai.
papai gritou com você, gritar não é legal. Então, que é isso, se vulnerabilizar, né? E para minha parceira também, fala, putz, nossa, desculpa aquele dia. Porque o desculpa, essa reparação, né? O Alexandre, estou trazendo o Alexandre toda hora aqui, porque ele diz que é muito difícil você criar vínculos seguros, sem também isso, não há claro. reparação. Não, fato, com certeza. Isso Né? daí Porque é errar, a gente vai inquestionável. errar, a gente vai cagar, a gente vai gritar, a gente vai dar um momento, de repente, você vai até pegar a sua criança, assim, né, num impulso, né? Tipo, mas a reparação, ela tem um poder muito grande justamente nessa criação de segurança que você está falando, né? Porque a criança, ela vai olhar para, nossa, não, meu pai, tudo bem, ele erra, eu posso errar, mas eu peço desculpa e a gente está junto, porque nada disso vai Temos fazer com igual que... valor na relação e eu importo o Exato, suficiente para ele vir e reconhecer o erro dele. E sem Exato. contar que isso promove saúde, sabe? Uma criança que sabe que é quista, que é amada, ela não precisa sustentar um falso eu e criar um personagem para poder estar bem nas relações com seus adultos cuidadores, né? E a gente talvez a gente não para pensar, mas existe muita pesquisa sobre isso, de como a educação respeitosa, afetiva, né? A criação com apego promove saúde, literalmente. Assim, uma criança que é criada com apego, com afetividade, com respeito, ela tem muito mais habilidade para conseguir estudar melhor, para se socializar melhor. A imunidade dela é mais forte, os neurônios têm uma capa que protege, chamada mielina, ela é mais grossa, o cérebro se desenvolve com saúde. E o contrário acontece também quando a criança cresce num ambiente de constante perigo. E esse constante perigo, gente, não é só bater. É quando essa criança não se sente vista, não se sente ouvida, ela não sabe se ela pode contar com a ajuda dos seus adultos cuidadores. Também é um perigo para uma criança, porque ela necessita dos adultos para poder sobreviver, literalmente. Isso também é uma violência. Também é uma situação adversa na infância. E aí isso influencia diretamente nessa criança, em termos emocionais, psicológicos e fisiológicos. Então, e a ONU fala muito sobre isso, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, desculpa, que a educação respeitosa promove saúde. Existem muitos estudos em cima disso. A gente amortece também essa criança em termos emocionais, porque essa criança que passa pelas dificuldades da vida, pelas frustrações que acontecem naturalmente, ela sabe aonde deitar, onde encostar, aonde se fortalecer novamente, entendeu? Essa criança que sabe que tem essa previsibilidade, tipo, frustração, acolhimento, frustração, acolhimento, frustração, acolhimento, ela cresce com segurança emocional. Nossa, muito bom, Maia, muito bom. Obrigada pelo convite, obrigada a todos que assistiram. Maravilha. Beijo, Tchau, Maia. gente! Tchau, tchau. Valeu.